O time do Carson Gracie era muito forte, ele era praticamente imbatível, né? Eu acho que eles ganhavam todas as competições. Quando eu tava começando ali, você já era um casca grossa ali, um cara que tava fazendo um nome ali, né, nas competições de jiu-jitsu. E era um cara, uma referência, inclusive porque era do meu peso também, né? O peso leve. Perfeito. E era um peso bastante disputado, né? Sim. Tinha uma galera forte ali. Eu não consegui segurar muito leve, né? Quando começou essa história de pesar no dia, e eu já estava fazendo faculdade, eu peguei a faixa preta muito jovem, né? Peguei a faixa preta em 94, tinha 22 anos. E aí em 95 eu entrei na Estácio de Sá para fazer educação física. E aí comecei a treinar menos. O negócio de pesar na hora antes da luta, eu tive que subir pro médio. Sim. Entendeu? E aí, cada essa categoria tem os seus campeões, né? Sim. Mas realmente o peso leve, ele tinha grandes nomes, né? O Barretinho foi uma pedra no meu sapato. O Paulo Gliobel, a gente lutou 8 vezes. 8 vezes, ele ganhou 6, eu ganhei 2. Sim. Lutei com o Márcio Feitosa, tá? No segundo Mundial. Cara, eu enfrentei os melhores da minha época. Graças a Deus eu posso falar isso. Eu enfrentei os melhores, ganhando, perdendo, mas sempre nas cabeças, né? Você falou ali que eu entrei no teu dojo com o pé direito. Eu sempre entro com o pé direito em 3 lugares. Avião, no dojo, seja para lutar ou para arbitrar, porque para mim a adrenalina é igual. Sim. A responsabilidade é tão grande quanto. Sim. Eu sempre levei muito a sério tudo. E na belíssima Academia Strike, que é a minha academia que eu reinaugurei junto com meus sócios agora em abril de 2021, a gente relançou a marca Strike, que foi uma grande academia no Leblon, que durou pouco tempo, ela ficou de 93 a 97, né? E depois o meu mestre Roberto Traven e o Alexandre Paiva, que é o Gigi, eles resolveram se separar, cada um seguiu um caminho, eu fui junto com o meu mestre e infelizmente a Strike acabou em 97. E aí, em 2020, a gente voltou com essa ideia de relançar a marca e conseguimos, graças a Deus, trouxemos 3 sócios investidores que eram da Strike também, né? Que é o Baiada e Paoli, o Marcos Meirelles e o Francisco Canepa, que é o dono da marca. O dono da marca é o Francisco Canepa. Conseguimos reinaugurar a Strike. Maneiro, porque eu acho que a Strike marcou ali, né, cara? Uma geração, um momento ali importante, né? Com certeza. Agora, até já que você tocou nessa história aí, porque teve um momento ali de união também, antes talvez da separação, teve um momento que tava todo mundo junto, e eu não lembro aí se já era Alliance ou Master. Perfeito, excelente. Porque, inclusive, né, através do Brigadeiro, a gente tava nesse grupo. Sim. Né? E eu lembro, eu fiz alguns... Cláudio Moreno foi muito lá, Felipe Moreno. Exatamente, eu treinei, cheguei a treinar lá na Master, com a galera, treinei com o Leozinho, na época o Leozinho era faixa marrom, inclusive eu lembro desse treino, né? Esses treinos pra mim eram os mais esse marcantes. É um fenômeno, esse Leozinho. E meu primeiro campeonato, ainda na faixa branca, foi um campeonato da Aliança interno, lá no Alto Leblon. Legal. Os tatames ainda era de... aqueles tatames... Então você lutou primeiro Aliança, que foi no Clube Federal. No Clube Federal. Você lutou primeiro. Eu lutei já de preta, você lutou de branco, eu já lutei de preta esse campeonato. Exatamente. E fiz uma luta só contra o Fernando Marota, que hoje em dia é médico, né? Era um cara duríssimo lá da nossa academia. E o árbitro foi o Leonardo Castelo Branco, que eu considero meu segundo mestre. Legal. Bom, vamos lá. Respondendo a tua pergunta, que foi muito boa. Dessa união, né? Então... A Aliança e a Strike são do mesmo ano, tá? A Strike é um pouquinho mais antiga. A Strike inaugurou em março, tá? E a Aliança inaugurou no final do ano de 93. O que era a Aliança? Era a união da Strike, tá? Que é Traven e Gigi, com a Master, que você falou aí, que era o Fábio Gurgel com o Jacaré. O Fábio ainda não tinha ido para São Paulo. Estava para ir, mas não tinha ido ainda. A união de Vini Campelo, da Axe, grande pegador de costas, uma fera, piloto de avião. Leonardo Castelo Branco, em Laranjeiras, que não era da galera do Jacaré, do Romero, não era, ele é a faixa preta do Pinduca. Só que ele estava treinando muito com Traven nessa época, entendeu? Então ele foi um dos fundadores da Aliança. E acho que o Fernando Gurgel, que é o Magrão, irmão do Fábio. Se eu não me engano, acho que eu não esqueci ninguém. Esse foi o time que fundou a Aliança. E o resto veio junto, né? Sim, e teve talvez esse momento ali, né? Começou esse movimento de união de academias. Sim, né? sim, perfeito. Talvez com o objetivo de se fortalecer para as competições, né?
O time do Carson Gracie era muito forte, ele era praticamente imbatível, né? Eles ganhavam todas as competições. Então, a galera do Jacaré se uniu, formou a aliança. O Dedé se juntou com o Wendel, formou a Nova União. Isso. E outras equipes foram aparecendo, né? Para tentar chegar... Porque o Carson foi o maior celeiro de campeões do mundo do jiu-jitsu, né? Na década de 90. Então, assim, até antes de 90, acho que da década de 80, porque eu comecei a competir em 88, né? Eu cheguei nas competições em 88 de juvenil faixa azul. O Carson já ganhava tudo. Entendeu? Então era difícil você bater de frente com eles, né? Então acho que foi isso que foi um movimento que a galera começou a se organizar para bater de frente. Sim. Entendeu? E foi realmente, você falou, a Aliança foi bicampeão mundial logo de cara ali. A equipe foi muito forte, foi gigante. Uma equipe muito forte, ficou gigante. E você já falou alguns nomes aí, Leozinho Vieira, né? Comprido, Jamelão. E Múzio, e Telo, e pô, tinha tantos Viking, né? Tinha tanta gente boa ali, cara, que o nosso treino, a nossa seletiva era um campeonato. Cumprido Tererê era um pouco mais jovens, né? Mas vieram assim na segunda leva. Mas a nossa seletiva, ela era tão difícil, ou mais difícil até que um campeonato, entendeu? Era duro. Nossos treinos eram muito duros, graças a Deus, né?